Oi, gente! Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Grace Kelly, a sua professora de Direito Empresarial. Espero que a partir de agora, se já não sou há algum tempo. E eu gostaria que você abrisse o seu coração para conhecer o método empresarial de leve. Isso mesmo. O método empresarial de leve vai ser o que a gente vai tratar aqui na semana empresarial de leve e que vai ter como tema títulos de crédito. Isso mesmo, títulos de crédito. Mas para isso, eu preciso que você limpe seu coração e abra ele para que eu possa entrar e instalar aí dentro desse coraçãozinho o que você precisa saber sobre o conteúdo de direito empresarial, mais especificadamente títulos de crédito. Ok? Durante esses próximos dias, esses 3 dias em que a gente vai tratar de títulos de crédito, você vai perceber que você nunca entendeu ou teve muita dificuldade em entender esse conteúdo, porque o método aplicado antes era um método que não atendia aí a uma necessidade sua, que é justamente mostrar como funciona isso na prática. E no método empresarial de leve, essa é a ideia primária, de que você entenda como funcionam esses institutos de títulos de crédito, bem como os principais conteúdos, como são feitas as questões, e aí você vai conseguir, a partir de agora, fazer as questões de títulos de crédito, e não só fazer elas, mas acertar. Então, durante esse período, eu vou ajudar você a conseguir uma meta que eu sempre comento que é a primária em primeira fase de direito empresarial, ou seja, acertar 3 das 5 questões e também fazer com que a gente consiga compreender os institutos de direito empresarial. Eu, quando estudava na graduação de direito, eu não achei direito empresarial nem fácil nem difícil. Eu só venci esse conteúdo e me lembro muito bem de ele estar ali entre os conteúdos que eu não tinha nem paixão, né, nem amor, como eu tenho, por exemplo, contratos. E também não tinha nenhum tipo de ranço, como eu tinha na época por direito penal. Para mim, foi uma disciplina na época chamada de direito comercial muito tranquila nos quadros lá da faculdade. Quando eu entrei na universidade para lecionar essa disciplina, eu levei um choque quando eu descobri que direito empresarial era uma disciplina que os alunos não gostavam. E aí, quando eu passo a lecionar também em cursinho preparatório de exame de ordem, eu vi que o caso é mais grave ainda. Então, eu que leciono desde 2013 e que teoricamente não tinha nenhum problema com a disciplina, me vi diante da dificuldade que os meus alunos possuíam em entender os institutos, especialmente de título de crédito, e fazer com que isso se tornasse na vida deles mais tranquilo, mais agradável, mais palatável, que eles pudessem realmente entender. Logo, eu resolvi, depois de um tempo, criar um método específico para direito empresarial, de modo a atender essa demanda dos meus alunos. Afinal de contas, todo professor quer que o seu aluno entenda a sua disciplina. Vejam, quando eu comecei, lá eu comecei em recuperação judicial e falência de empresas. Eu fui notar o maior ranço em relação a títulos de crédito quando eu recebi essa disciplina para lecionar. E dentre, eu acredito, as disciplinas que nós temos, essa é uma das que causam mais dificuldade de entendimento por parte dos alunos, até porque ela tem muito mais institutos. E também porque a geração hoje já não utiliza títulos de crédito como a gente utilizava há um tempo atrás. Então, depois desses longos anos de docência superior e preparação para cursinho, eu acabei criando, eu já comentei isso com você aqui, esse método, e que eu vou demonstrar na aula de hoje, nas próximas que virão, e eu tenho certeza que vai ajudar você a entender a questão de títulos de crédito e não mais pular ela. Nos meus 3 vídeos, que começam na data de hoje, a ideia é que você nunca mais pule as questões de título de crédito em lugar nenhum. Seja exame de ordem, seja algum cursinho, e seja na própria vida de você, quando alguém chegar com um título de crédito e que você não souber o que você vai fazer. Por quê? Porque a maioria dos alunos que me procuram dizem para mim o seguinte:
Prof, eu fiquei com 38, 39 questões. Aí, como é que você foi em empresarial? Empresarial eu não consegui fazer as questões, ou eu fiz só uma das 5, enfim. Então, não sou eu que coloco direito empresarial como uma disciplina importante, mas um grande número dos alunos percebe que direito empresarial é uma disciplina importante. Ela se tornou uma disciplina importante para poder fechar a casa das 40 questões, principalmente em exame de ordem. E aí, quando eu comento que nas questões de direito empresarial a gente tem aí uma modelagem que normalmente é a mesma de banca e que você muitas vezes pula ela porque você não domina a matéria, você acaba perdendo uma pontuação significativa dentro daquele contexto da aprovação. Então, a ideia da nossa semana é que você nunca mais pule essa questão e que essa questão possa fazer parte das 40 questões que você precisa para aprovar. Já pensou? Já pensou você conseguir aprovar com as questões de títulos de crédito ou com as questões de empresarial? Você que nunca consegue sair da casa de uma das 5 questões de empresarial, você já pensou se você consegue gabaritar de empresarial e aprovar na sua primeira fase? Você vai ter vencido algo muito maior do que fazer as 40 questões, mas você vai ter vencido um desafio que é também entender direito empresarial e conseguir aí fazer a pontuação necessária. Então, por isso que eu trago aí essa oportunidade durante esses 3 dias de aula, ok? Nós vamos, então, a partir de agora, colocar isso como uma meta nossa, plausível, totalmente possível, totalmente pertinente dentro do nosso contexto de estudos. E depois desses anos todos, entender, aplicar, colocar isso na sua vida, direito empresarial no caso, não só se torna algo importante para o nosso conteúdo, mas também vai se tornar algo importante talvez até para a sua vida profissional, já que faltam colegas na área de direito empresarial no mercado e que trabalhem aí com áreas primárias, básicas nossas e que você daqui a pouco, a partir dessa aula, vai conseguir entender como funciona e daqui a pouco vai se tornar aí uma opção sua, tá? Então, a gente tem aí essa oportunidade que segue nas nossas próximas aulas. Na Universidade de Santa Cruz do Sul, eu tive direito comercial um tempo aí nos meus bancos universitários. Já lecionando, eu pude ver aí a mudança. Passei, então, a lecionar direito empresarial. E o ranço, ele foi imediato por parte dos meus alunos assim que eu adentrei a sala de aula. E foi um susto. E quando eu entrei no cursinho, eu também levei um segundo susto, porque na minha visão como professora não era possível que uma disciplina que nunca fez nada para ninguém pudesse causar tanto desconforto a ponto dos meus alunos muitas vezes nem assistirem às minhas aulas e pularem as questões de título de crédito na prova. Se eu pensei em desistir, sim, obviamente, eu pensei em desistir, em especial do cursinho, porque aquela situação me deixava num momento muito desconfortável, já que é muito ruim você não ter nem a oportunidade de mostrar para o outro o que você faz. E muita gente, mas muitas vezes eu não tive essa oportunidade. Não me deixavam mostrar isso. E isso realmente foi algo que me marcou muito enquanto profissional de preparação para cursos em especial OAB. Só que eu não sou uma pessoa de desistir, muito embora eu tenha vivido esse momento. E eu me dediquei cada vez mais, eu me aperfeiçoei não só na área de direito empresarial, mas também em comunicação, em formas de comunicar. E aí o método empresarial de leve veio, e eu espero aí que ele faça parte a partir de agora da sua vida, porque realmente ele vem trazer um novo jeito de te mostrar direito empresarial, em especial o título de crédito. Então, a partir de agora, eu preciso muito que você abra o seu coração para essa metodologia, porque também faz parte do processo você e o que você quer aí para a sua aprovação do seu momento, ok? Então, depois de horas e horas diluindo esses conteúdos de direito empresarial, eu cheguei à conclusão de que algumas técnicas são importantes para que a gente procure, para que a gente entenda o meu conteúdo. Então, nessas 3 aulas, vocês vão perceber essas técnicas. Hoje a gente já vai iniciar com a cadeia de endossos.
E eu vou fazer um desafio aqui para você que está me assistindo. Quero que você marque, né? Você printe ou você faça uma foto da nossa aula e marque o meu perfil empresarial de leve e o meu perfil @prof.grace.kelly lá no Instagram. E também convide os colegas a participar dessa nossa semana de Direito Empresarial. Afinal de contas, ninguém mais do que você conhece gente que precisa dessa questão de Direito Empresarial para aprovar. No nosso plano, então, a gente tem uma cadeia de endossos. É isso que a gente vai fazer agora, na sequência já aqui da nossa aula. E você vai perceber que, na verdade, eu não explico o conceito sem antes explicar para você como é que ele funciona na prática. Então, a gente vai ver como isso vai funcionar, de que jeito, quem é quem, a gente vai formar a cadeia de endossos. E a gente vai garantir aí que você realmente entenda um pouco, ou muito, como vai se dar aí esse resultado final. Ok? Então, vamos dar seguimento. Eu vou ficar aqui entre você e o meu material. Eu já coloquei o nosso problema aqui na minha janelinha, tá? Vocês estão enxergando aqui em cima, ó. E abaixo tá ali o nosso problema. Nossa primeira questão, então, vai ser acerca dos institutos de título de crédito. E aqui eu quero já fazer uma observação. Título de crédito, ele se divide em 2 momentos. A maioria das perguntas e do conteúdo de título de crédito está nos institutos. Então, se você não conhece os termos dos institutos, se você não conhece aí a base, realmente você vai ter muita dificuldade, quase como se você respondesse as questões em inglês, se você não conhece inglês ou outra língua estrangeira, para fazer aí a resposta. E por essa razão eu sempre gosto de começar pelos institutos explicando, porque uma grande parte das nossas perguntas são institutos, não são títulos de crédito em espécie. Não que títulos de crédito em espécie não estejam na nossa prova, mas a grande maioria é a compreensão, e muitas vezes uma compreensão conceitual. E aí, se você não sabe o que é um endosso, muito provavelmente você também não vai saber responder uma pergunta sobre endosso, já que falta para você o básico, né, que é o próprio conceito de endosso. Então, vamos à nossa aulinha aqui. Vou precisar do material em Word. Nós temos uma perguntinha que é assim, uma historinha que é a seguinte. O Zezinho, ele sacou uma letra de câmbio em favor do Guinho, repassando um valor para pagamento por Luizinho. Luizinho aceitou a condição de pagamento total. O Guinho, como tinha uma dívida com Magali, entregou essa letra de câmbio para ela, assinando no verso e informando que estava entregando para ela. Magali, como também tinha uma dívida, entregou esta letra para Pato Donald, assinando no verso, sem mencionar o nome do destinatário. Zezinho havia pedido que Joãozinho assinasse no anverso da letra. Vejam que já tem ali para vocês umas anotações, tá? Eu vou retirar essas anotações, vou limpar a nossa questão. Olha só, vou limpar a nossa questão. E vocês vão percebendo que existe no meio dessas questões informações. E essas informações a gente normalmente rascunha quando a gente realmente não quer se perder, ou é uma cadeia de endosso muito grande, como já aconteceu aí há uns 2, 3 exames atrás, se eu não estou enganada. Eu sou péssima com o número de exame, gente, por isso que eu não vou falar. Mas depois lá na nossa aula de questões, a gente tem uma aula de questões de títulos de crédito, eu vou apresentar para você algumas questões e vocês vão entender como a gente dilui isso, né? Vai ficar bem mais simples também. Então, a gente tem isso, né, na nossa semana, que é a nossa semana para entender realmente títulos de crédito, e vocês vão perceber que tudo vai ficando mais simples no decorrer da semana, até chegar aí o momento que vocês vão dominar títulos de crédito. Então, vamos lá de novo, a primeira questão que a gente estava trabalhando aqui. Nosso primeiro problema. Zezinho sacou uma letra de câmbio em favor de Huguinho, repassando o valor para pagamento por Luizinho. Luizinho aceitou a condição de pagamento total. Huguinho, como tinha uma dívida com Magali, entregou essa letra de câmbio para ela, assinando no verso, informando que estava entregando. Magali, como também tinha uma dívida, entregou essa letra para Pato Donald, assinando no verso, sem mencionar o nome do destinatário.
Zezinho havia pedido que o Joãozinho assinasse no verso da letra. Vamos começar. Quem é Zezinho? Quem é o Zezinho? Se o Zezinho foi quem sacou a letra, o Zezinho é o nosso sacador. Então, quem confecciona, né, que é isso aqui, o que é sacou? É aquele que fez a letra, tá? É aquele que subscreveu a letra para alguém. Então, o Zezinho é o sacador dessa letra de câmbio, que vai ser em favor de quem? Do Luizinho. Então, o Luizinho, pessoal, ele é o que a gente chama de beneficiário ou tomador. Isso aí. É ele que vai receber o dinheiro dessa letra de câmbio. Só que a gente tem mais um personagem aqui. Quem é o personagem que nós temos? Nós temos o Luizinho. Então, o Zezinho, ele repassa o valor para que o Luizinho pague. O Luizinho é o que a gente chama de sacado. Ou seja, é a pessoa responsável, caso ela aceite, em pagar. É o denominado aceitante, tá? Se, porventura, ele aceitar, obviamente, a gente vai ver que ele aceitou. Vocês devem estar se perguntando, por que 3 pessoas? Porque a letra de câmbio ela é um título de crédito com ordem de pagamento. Ou seja, olha como o nome próprio traz para nós a figura, né? Existe uma ordem para que alguém pague. Essa é a principal diferença, por exemplo, de uma letra de câmbio para uma nota promissória. Porque na nota promissória, como o próprio nome diz, há uma promessa de pagamento, em que A promete pagar algo para B direto. Na letra de câmbio, a gente tem 3 figuras. A pessoa que faz a letra de câmbio, vou pegar um papel aqui, a pessoa que faz a letra de câmbio. A pessoa que recebe a letra de câmbio e a pessoa que paga a letra de câmbio. Você deve estar pensando nesse exato momento, por que alguém iria aceitar pagar a dívida de outra pessoa? É bem típico o que eu vou comentar agora e é bem comum isso que eu vou comentar agora. E aí você vai, inclusive, pensar que você já fez isso. Às vezes, a gente está devendo para alguém, tá? Eu vou dar um caso clássico que aconteceu comigo e com a minha família. Eu tinha um valor que eu alcancei para minha mãe, peguei umas coisas que ela queria e ela, então, ficou com esse valor em aberto. Em nenhum momento eu me lembrei de cobrar, mas ela fez questão de me pagar. Só que ao invés de eu pedir para ela que ela desse para mim o valor, eu pedi que ela entregasse esse valor para uma pessoa para a qual eu estava devendo. Ou seja, eu pedi para que ela fizesse a transferência direto para a conta dessa pessoa. E mais ou menos isso é uma letra de câmbio. Então, por que a pessoa vai pagar a letra de câmbio para mim? Porque certamente ela está me devendo este valor e eu vou atravessar este valor para alguém que eu esteja devendo. Então, a letra de câmbio nada mais é que essa ordem de pagamento feita, né, criada para fazer esse movimento. Então, aquela pessoa está me devendo, ao invés de eu pedir para que ela me pague, eu peço que ela pague para alguém para qual eu estou devendo. Então, é esse o movimento da letra de câmbio, tá? E aí, por essa razão, o Luizinho, ele aceitou o pagamento total, tá? Ele aceitou o pagamento total, tá ali, ó. E no momento que ele aceita o pagamento, ele se torna, então, o nosso aceitante. Até vou tirar daqui, porque ele só vai mesmo realmente se tornar o nosso aceitante quando ele dá o ok que ele deu aqui nessa condição. O Huguinho, que é o beneficiário, o tomador, é a ele que a gente tem que observar nos nossos problemas. Porque é ele que vai poder iniciar uma cadeia de endossos, porque a cártula, o título de crédito está com ele. Então, vejam o que o Huguinho fez. Como ele tinha uma dívida com a Magali, ele entrega esse título de crédito à Magali. E da condição de beneficiário, que ele era, então, de primeiro beneficiário, né? Porque agora a gente vai chamar ele assim, ele também se torna o nosso primeiro endossante. Vocês devem estar pensando assim, prof, como você sabe que ele é o nosso primeiro endossante? Porque ao entregar esta letra de câmbio, ele assina no verso da cártula.
E ao assinar no verso da carta, ele se torna aí o nosso primeiro endossante, ele toma aí a responsabilidade. O que o endossante faz no título de crédito? Ele transfere o título de crédito e garante o pagamento. Então, no momento que se assina, vejam, gente, necessita da assinatura. Esses dias alguém me comentou como é que a gente sabe que ele está responsável, porque ele vai assinar no verso. Vai estar a assinatura dele ali. Ele pode entregar essa carta sem assinar? Sim, ele não é obrigado. Então, no momento que ele assina, nós estamos nessa condição aqui. Então, ele entregou essa carta, assinando no verso. E mais, olha só que interessante, ele informa no verso que ele está entregando para Magali. Então, além dele fazer um endosso, ele faz o que a gente chama de endosso em preto, que é aquele em que se informa quem é o endossatário. E aí, quem é o endossatário aqui? É a nossa Magali. Então, a Magali aqui é a nossa primeira endossatária. Vocês devem estar pensando, tá, prof, por que primeira? Aí acalma o coração, vocês já vão entender por que ela é a nossa primeira endossatária. Vamos seguindo aqui. Então, agora a gente sabe que tem o endosso em preto. A Magali também estava devendo, a pessoa está devendo bastante nesse nosso problema aqui, né? E ela tinha uma dívida com o Pato Donald. Ela também assina no verso, mas dessa vez ela não menciona o nome do destinatário. Quem é que Magali se torna aqui? Magali se torna a nossa segunda endossante. E o Pato Donald vai se tornar, então, o beneficiário ou tomador. Porque no momento que, aqui a Magali era a segunda beneficiária, né? Então, ela chegou a ser beneficiária. Mas quando ela passou para o Pato Donald, ela perdeu essa característica, né? Porque agora é ele. Opa, tô conseguindo sublinhar. Deixa eu ver. E aí aqui, o nosso Pato Donald é o nosso, então, primeiro endossatário, segunda beneficiária, nosso terceiro beneficiário, tá? E o nosso segundo endossatário. Você deve estar, por que a gente, você já vou entender, porque a gente vai chegar aqui, assinando no verso. Como ela não menciona, a gente tem aqui no direito, de títulos de crédito, a gente chama de endosso em branco, que é aquele em que não se informa quem é o endossatário. Pode, prof? Pode. Não tem problema nenhum. A indicação do endossatário aqui não é fundamental, porque a gente precisa ter a assinatura do nosso endossante. Tá? E aí a gente tem o Zezinho, né, que pede para o Joãozinho uma assinatura no verso. Perdidão aqui. Quem é o Joãozinho? Gente, o Joãozinho é o nosso avalista. Nosso não, avalista do sacador, nesse caso. Porque como ele não informa de quem ele é o avalista, na letra de câmbio, o avalista é sempre do sacador, quando não temos informação nenhuma. Então, no anverso, ou seja, na frente da carta, a gente tem aí da letra, a gente tem o avalista. O que tiver no verso é endossante, o que tiver na frente é avalista. Vejam que agora a gente formou a seguinte cadeia que eu vou mostrar para vocês, Zezinho é sacador. O nosso Luizinho é o sacado e o aceitante. Então, vejam, quem vai pagar a cártula para o Pato Donald? O nosso devedor principal é o Luizinho. Vai sempre ser o Luizinho aqui, tá? Porque ele é o aceitante. O resto também vai ter que daqui a pouco pagar porque está na cadeia de endosso. Mas a gente não pode perder o Luizinho de vista. O Luizinho, no momento que ele deu o aceite, que ele se transformou no principal pagador dessa cártula. Tá? Depois, a gente vai ter, então, o Huguinho e a Magali
como endossantes e o Joãozinho perdido lá embaixo é o avalista. Tá? Então, se o Pato Donald precisar cobrar, ele tem aqui uma cadeia de endosso. Então, ele tem devedores principais, o devedor principal, que é o nosso Luizinho, que é o aceitante, e os devedores secundários, que a gente chama, que são o Huguinho, a Magali, o Joãozinho e o Zezinho. Então, a gente tem aí uma gama de possibilidades se a gente for fazer uma execução, que é o principal instituto de títulos de crédito para a cobrança. Então, por isso que eu sempre comento, quando a gente trabalha com títulos de crédito, que entender essa sequência, né, quem é quem dentro da relação, é fundamental. E, obviamente, você só vai entender se você conhecer o nome dos institutos, o que é um sacado, o que é um sacador, o que é um aceitante, o que são endossantes, o que são avalistas. Então, numa possível cobrança desse título de crédito, numa execução, nós vamos ter que perceber quem é o devedor principal, que nesse caso aqui é o aceitante, é quem assumiu a dívida, porque devedor ele era, então ele vai aceitar. E os outros, eles vão assumindo obrigações no decorrer do problema, por razões deles, eles não são obrigados a assumir, mas eles assumem, ninguém é obrigado a ser endossante de uma cártula. A gente endossa a cártula porque a gente quer endossar a cártula, a gente não quer apenas transferir essa cártula. A gente quer também dizer, olha, eu transfiro e garanto para ti, ó, tá aqui, tá garantido. E muitas vezes nós não notamos, mas a gente percebe atrás dos títulos de crédito, especialmente cheque, o carimbo com as informações da pessoa e a assinatura. Aquilo ali, gente, é um endosso. Só que a gente não sabe que aquilo ali é um endosso na vida prática porque a gente nunca fez um endosso, a gente nunca percebeu isso. Então, já anotem isso, já coloquem no material de vocês. Endosso é uma transferência. É uma transferência com garantia. E aí nós podemos ter o endosso, que nós já vimos, em preto e em branco. Como é que a gente guarda isso? A gente só guarda um, né? A gente vai guardar em preto. O que é o endosso em preto? É só guardar, né? Aquilo que está marcado, né? Está escrito, né? Então, por isso que em preto, porque está escrito, né? Normalmente dito assim como algo que está preenchido. O em preto aqui é aquele que identifica para quem a gente faz o endosso. A gente é obrigado a identificar, isso aqui é para Mariazinha. Não, a gente não é obrigado a identificar, mas a gente vai identificar. Bom, então se eu identifiquei, isso é um endosso em branco. E em contrapartida, um endosso em preto. Em contrapartida, um endosso em branco é aquele que a gente não faz essa identificação. Qual é a função do avalista, tá, gente? Qual é a função do Joãozinho aqui? O avalista, ele é aquela pessoa que assume, olha o que eu vou dizer, que assume as responsabilidades de pagamento junto com o seu avalizado. Então, no caso aqui, o Joãozinho é o avalista do Zezinho. Logo, ele vai assumir as responsabilidades do Zezinho, porque assim ele fechou com o coleguinha dele, né? Assim ele resolveu fazer. Então, ele vai ter as mesmas obrigações, o mesmo prazo prescricional, mesmo modos de cobrança do Zezinho. Ele poderia ser avalista, por exemplo, do nosso aceitante ali, do Luizinho? Poderia. E o que aconteceria com ele? Ele teria as mesmas obrigações. Então, avalista e avalizado, eles possuem as mesmas obrigações. Tá? Então, o avalista possui as mesmas obrigações do seu avalizado. Se ele é o devedor principal, ele também vai acabar se tornando devedor principal. Ele vai ter o mesmo prazo prescricional de cobrança. Ele vai ter as mesmas obrigações. Se precisar de protesto, vai precisar de protesto para ele também. Então, tudo isso vai acontecer. Importantíssimo, tá, gente? Importantíssimo aqui na nossa cadeia de endossos. Vejam, o endosso, tá? Ele vai criando aí devedores que a gente chama, até vou colocar aqui para você saber, devedores secundários. O protesto como elemento fundamental de cobrança só é obrigatório para estes devedores aqui. Então, vejam o que eu vou dizer agora.
para cobrar o Luizinho, que é o devedor principal, eu não preciso protestar. Por que eu não preciso protestar? Porque o Luizinho sabe que não pagou. Olha, isso parece uma obviedade que eu vou dizer para você, mas é uma realidade. O devedor principal, ele sabe que ele não pagou. Agora, os devedores secundários, vamos ali, ó, na própria questão do Huguinho. O Huguinho passa para a Magali e na cabeça do Huguinho, a Magali ficou com essa carta. E, inclusive, já cobrou lá do Luizinho. Mas ela não fez isso, ela passou essa carta para o Pato Donald. Então, essa carta está lá no Pato Donald. Vejam, o Huguinho não tem como saber nem que essa carta ela não está mais com a Magali e nem que o Luizinho não pagou. Então, nós temos que, através de um mecanismo, tá? Informar o Huguinho que ele vai ser cobrado. E que mecanismo é esse? O protesto. Então, o protesto é uma forma de informar que existe uma dívida e que essa dívida vai ser cobrada de alguma forma. Então, sempre guardem isso. Eu vou até fazer um spoiler de um conteúdo que não vai estar aqui na nossa semana, mas que é importante. O protesto, ele é uma forma de trazer informação para quem está devendo. E nesse caso, a gente precisa informar essas pessoas que não são devedores principais, que não estão relacionados à dívida direta, de que essa dívida está aí, está na rua. E que eles vão ser cobrados se ela não for paga. Dando, assim, o direito deles pagarem, inclusive. Caso contrário, serão acionados e aí terão que pagar. Ok? Entendido até aqui, gente? Entendida a importância de nós compreendermos o sentido desses institutos, especialmente o endosso, o aval, fazer, inclusive, até um pouco sobre protesto nessa aula. Então, vejam, todos esses detalhes são fundamentais para que a gente possa fazer aí a questão. Então, vejam, queria muito que vocês printassem aí a nossa aula, especialmente o nosso problema. E, se possível, me marcassem aí as minhas redes sociais. Quem fizer isso, né, ao longo da nossa semana, demonstrando aí que realmente está se dedicando para fechar, vai receber um resumo, um conteúdo de direito empresarial específico e que eu tenho certeza que vai te ajudar aí para que você possa realmente aí fazer as questões de empresarial, fechar as 3 de 5, rumo às 3 de 5 de direito empresarial, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar aí no andamento do seu estudo e também da obtenção aí das suas 40 questões. Não esquecendo, então, que as minhas redes sociais são Empresarial de Leve e prof.grace.kelly. E também que você pode, abaixo desse vídeo, deixar nos comentários aí dúvidas, questionamentos, dificuldades, sugestões e, claro, curtir. Também não esqueça aí de seguir o nosso YouTube, né, o nosso canal no YouTube, que é Prof. Grace Kelly, e que tem aí conteúdo de direito empresarial. E, obviamente, convide os coleguinhas, os amigos, para que façam parte dessa comunidade empresarial de leve, para que também possam aí entender um pouquinho sobre como funciona. Espero que tenha sido para você prazeroso, assim como foi para mim. Espero que para você tenha sido leve, assim como foi para mim. E te aguardo na nossa aula número 2. Beijos de luz e bons estudos.